Você já pensou como suas decisões diárias se assemelham a um jogo? Hoje vamos desvendar os segredos da teoria dos jogos e descobrir como ela pode transformar sua vida cotidiana, além de te ajudar a antecipar e prever o comportamento das pessoas ao seu redor. No vídeo de hoje falaremos sobre a teoria dos jogos, especificamente a parte 2 do livro de Edward Scott Bierman e Luiz Fernandes. Neste capítulo, vamos abordar os jogos dinâmicos com informação completa. Nele, vamos aprender como a teoria dos jogos não só salvou os soldados na Segunda Guerra Mundial, mas também pode transformar as suas negociações e parcerias. Mas afinal, o que é a teoria dos jogos? Ela é o estudo das decisões em situações interativas. Um jogo envolve interações estratégicas entre agentes que podem ser pessoas, empresas ou governos. Cada jogo gera resultados diferentes para os participantes, dependendo das escolhas de todos. Assim, suas ações influenciam não apenas os seus resultados, mas também os dos outros. Ok, mas quem criou a teoria dos jogos? A teoria dos jogos é um campo interdisciplinar que teve contribuições de vários pesquisadores, como John Von Neumann, Oscar e John Nash. O conceito do dilema dos prisioneiros, formulado por Albert Tucker, também foi fundamental, tornando os estudos mais acessíveis e ilustrativos. O dilema dos prisioneiros funciona assim. Dois amigos, Anne e Bruno, são presos por suspeita de roubo, mas a polícia não tem provas suficientes e faz uma proposta separada para cada um, sem que saibam o que o outro escolherá. As opções são confessar ou ficar em silêncio. Porém, cada decisão traz suas consequências. Se ambos ficarem em silêncio, cada um pega 1 ano de prisão. Se um confessar e o outro ficar em silêncio, o que confessar é solto e o outro pega 10 anos. Se ambos confessarem, cada um pega 5 anos de prisão. Com a matriz em mente, vamos analisar a decisão estratégica que Anne e Bruno enfrentam. Anne e Bruno enfrentam um dilema. Se Ana acha que Bruno ficará em silêncio, confessar é vantajoso, pois ela será solta. Se Ana acha que Bruno vai confessar, confessar ainda é melhor, pois evita 10 anos e reduz a pena para 5. Esse raciocínio se aplica a Bruno também. Assim, ambos acabam escolhendo confessar, mesmo que o melhor para os dois seria ficar em silêncio. Essas decisões nos levam a uma lição muito importante sobre os interesses individuais e coletivos. Individualmente, confessar é mais seguro. Coletivamente, o ideal seria ambos ficarem em silêncio, reduzindo suas penas para apenas 1 ano. Agora vamos ver como o dilema dos prisioneiros se aplica às situações do mundo real. Nas negociações comerciais, por exemplo, as empresas poderiam cooperar para manter preços altos, mas muitas vezes competem, prejudicando ambas. No meio ambiente, países poderiam reduzir emissões de carbono juntos, mas hesitam, temendo prejuízos econômicos. Esse exemplo clássico nos ensina que, mesmo quando a cooperação é o melhor resultado, a desconfiança pode levar a decisões egoístas e ineficientes. Outro exemplo interessante de cooperação pode ser encontrado na história, como durante a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, soldados aliados e alemães, em trincheiras, enfrentaram uma situação semelhante ao dilema dos prisioneiros. Quando um soldado avistava um inimigo, ele tinha a opção de atirar ou não. A estratégia dominante era não atirar, pois isso preservava vidas e mantinha a força relativa das tropas. Assim, surgiu um padrão de cooperação chamado Viva e Deixe Viver, onde ambos os lados evitavam o confronto direto, permitindo até momentos de interação pacífica. No entanto, essa cooperação foi ameaçada pela introdução dos ataques surpresas, que desestabilizaram o equilíbrio e a confiança entre os soldados, levando ao fim desse sistema de cooperação. Além da história, a teoria dos jogos também se aplica ao mundo dos negócios. Vamos explorar um exemplo prático como empresas. Vamos explorar o exemplo do jogo estratégico entre Microsoft, uma gigante inovadora, e Microcorp, uma concorrente ágil. O jogo estratégico entre as duas ocorre da seguinte maneira. A Microsoft está lançando um novo jogo e precisa decidir entre 2 campanhas publicitárias. Uma campanha elegante, cara, mas com potencial para gerar grandes vendas iniciais, ou uma campanha simples, mais barata, com impacto menor, mas lucros mais estáveis no longo tempo. Porém, a Microcorp, sua concorrente ágil, tem a capacidade de criar um clone semelhante do jogo, dependendo da estratégia publicitária que a Microsoft utilizar. As possíveis decisões são: se a Microsoft escolher uma campanha elegante, terá um grande sucesso inicial, mas se a Microcorp lançar um clone, os lucros da Microsoft cairão drasticamente no segundo ano. Se optar pela campanha simples, os lucros serão mais consistentes ao longo do tempo e mesmo com a entrada da Microcorp, os efeitos negativos serão menores. Análise estratégica. Esse cenário é um exemplo clássico do jogo dinâmico, onde as decisões de uma empresa dependem das ações de outra. A ordem dos movimentos é crucial. A Microsoft decide primeiro qual campanha adotar e a Microcorp observa essa escolha e decide se vale a pena lançar o clone.
Através da árvore de decisão, podemos visualizar o jogo, onde o primeiro nó representa a escolha da Microsoft e os ramos levam ao nó de decisão da Microcorp. O primeiro nó representa a escolha da Microsoft entre campanha elegante e campanha simples. A partir dessa escolha, os ramos levam ao nó de decisão da Microcorp, clonar ou não o jogo. Finalmente, os ramos terminais, nos nós terminais, que mostram os lucros finais de ambas as empresas em cada cenário. A análise dos lucros indica que a campanha simples é a melhor opção para a Microsoft, pois mantém seus lucros mais estáveis, mesmo com a entrada da Microcorp. Para a Microcorp, lançar o clone pode ser vantajoso dependendo da escolha inicial da Microsoft. Esse exemplo ilustra como decisões independentes impactam os resultados em jogo dinâmico e reforça a importância de prever os movimentos do adversário. Mas e você? Se você fosse o CEO da Microsoft, qual campanha escolheria e por quê? Comente aqui embaixo qual decisão você tomaria nesse cenário. Compreendendo o jogo entre as empresas, podemos agora discutir o conceito de equilíbrio de Nash. No exemplo da Microsoft e Microcorp, o equilíbrio de Nash ocorre quando cada empresa adota a melhor estratégia possível considerando as escolhas da outra. As aplicações práticas são: a Microsoft precisa definir entre a campanha elegante e a simples, sabendo que a Microcorp pode ou não lançar o clone do jogo. A Microcorp, por sua vez, escolhe lançar ou não o clone com base na decisão da Microsoft. O equilíbrio é atingido quando a Microsoft escolhe a campanha simples, maximizando seus lucros estáveis, pois sabe que isso reduz os incentivos da Microcorp para entrar no mercado. Já a Microcorp observa essa escolha e opta por não lançar o clone, pois os lucros potenciais seriam insuficientes. Nesse cenário, nenhuma das empresas tem motivos para alterar unilateralmente sua estratégia, formando um equilíbrio de Nash. Após entender o equilíbrio de Nash, é importante explorar como as ameaças podem influenciar as decisões. Os tipos de ameaças são ameaças críveis e ameaças vinculadoras. Uma ameaça ocorre quando um jogador anuncia uma ação que pode prejudicar o outro, influenciando assim suas escolhas. Para ser eficaz, a ameaça precisa ser crível, ou seja, vantajosa para quem a realiza. No exemplo anterior, a Microcorp pode ameaçar entrar no mercado caso a Microsoft escolha a campanha elegante. Essa ameaça é crível, porque lançar o clone em um mercado de alto valor inicial é vantajoso para a Microcorp. Uma ameaça vinculadora é um compromisso irrevogável. Se a Microcorp investir antecipadamente em tecnologia de clonagem e anunciar publicamente essa decisão, a Microsoft será forçada a levar essa ameaça a sério, pois a Microcorp estará presa a essa estratégia. Além dos equilíbrios, a teoria dos jogos também se aplica ao processo de barganha. Mas o que é uma barganha? Barganha é o processo de negociação entre duas ou mais partes que buscam chegar a um acordo mutuamente benéfico. Isso pode ocorrer em compras, contratos ou na solução de conflitos, onde cada lado tenta obter o melhor resultado possível. Os tipos de barganha são: barganha sem impaciência. Nesse tipo, as partes não têm pressa para fechar o acordo, permitindo que as partes negociam calmamente, explorando as melhores opções possíveis. Um exemplo seria: Carlos quer comprar uma blusa de Vivian. Carlos está disposto a pagar até R$300 por essa blusa. Vivian aceita vender por pelo menos 200. Sem pressa, Vivian pode esperar por uma oferta maior de Carlos. Se ele oferecer 200, ela pode recusar e fazer uma contra-oferta, levando a várias rodadas de negociação. A lição aqui é: quem faz a última oferta, nesse caso Vivian, geralmente tem vantagem, pois pode maximizar seus ganhos, recusando ou não a oferta. Um outro tipo de barganha é a barganha com impaciência simétrica. Ambas as partes têm a mesma urgência para fechar o negócio, cientes de que a demora geraria custos financeiros ou emocionais a mais em sua negociação. Com os custos iguais para ambos, as partes devem considerar esses fatores ao fazer suas ofertas, resultando em concessões mútuas até que um acordo seja alcançado. Esse tipo de negociação tende a ser mais equilibrado, mas cada rodada traz custos adicionais que forçam as partes a cederem para evitar maiores perdas. O outro tipo de barganha é a barganha com impaciência assimétrica, quando uma das partes tem mais pressa que a outra. O lado mais paciente, nesse cenário, ganha vantagem. Por exemplo, se Vivian tem um custo de esperar de 6% por rodada e Carlos tem apenas 3%, isso significa que Vivian vai perder mais dinheiro ao esperar por Carlos, fazendo com que ela aceite propostas menores, pois o custo de esperar por novas rodadas de negociação faz ela perder mais dinheiro que Carlos. Nesse tipo de barganha, o lado com maior paciência pode usar essa diferença para negociar um resultado mais favorável.
Por fim, vamos explorar como os jogos repetidos e a dinâmica de competição se relacionam com a teoria dos jogos. Os jogos repetidos ocorrem quando os mesmos jogadores interagem várias vezes, e as suas decisões atuais influenciam os resultados futuros, tornando o jogo mais complexo e estratégico. Diferente dos jogos de uma única rodada, cada interação oferece oportunidades de aprendizado e ajuste, levando os jogadores a considerar como suas escolhas impactam a cooperação e a confiança nas rodadas seguintes. Um exemplo prático seria do duopólio de duas empresas de calças jeans. Considere duas empresas de jeans, Rip Jeans e Torn Jeans. Ambas competem no mesmo mercado e enfrentam as mesmas demandas. Elas têm um dilema: se cooperarem, podem formar um cartel, limitando a produção e mantendo os preços altos, o que maximiza os lucros de ambas. No entanto, se uma empresa decide aumentar a produção para capturar mais mercado, isso pode levar a uma guerra de preços. A outra, vendo a concorrência, será forçada a reduzir seus preços, resultando em lucros menores para ambas. Essa situação ilustra a dificuldade de manter a cooperação devido à falta de confiança e o risco de traição. Um jogo finitamente repetido ocorre quando os jogadores sabem que as interações terminarão em um número definido de rodadas. Por exemplo, se Rip Jeans e Torn Jeans sabem que o mercado de jeans estará em alta por apenas 2 anos, elas podem cooperar no primeiro ano. No entanto, no segundo ano, é provável que ambas aumentem a produção para maximizar seus lucros, antes que o mercado acabe. Uma primeira modificação, o compromisso prévio. Imagine agora que as empresas Rip Jeans e Torn Jeans anunciam suas produções para o próximo ano. O compromisso prévio é uma estratégia na teoria de jogos que consiste em um participante tomar uma decisão irrevogável antes que os outros jogadores ajam. Isso força os demais a adaptarem suas escolhas com base nesse compromisso. O objetivo é influenciar o comportamento dos adversários e, em muitos casos, garantindo um resultado mais favorável para quem se comprometeu. Uma segunda modificação seria descontando o futuro. Em jogos repetidos, as empresas frequentemente não valorizam o futuro da mesma forma que o presente. Um fenômeno conhecido como desconto do futuro. Isso significa que os lucros futuros são considerados menos valiosos do que os lucros imediatos, representados pelo fator desconto delta. Resumidamente, o desconto do futuro afeta como os jogadores avaliam seus ganhos. Se o futuro for menos valorizado, eles tendem a focar em lucros imediatos e evitar a cooperação. Se o futuro for valorizado, a cooperação se torna mais atraente, pois os benefícios de lucros a longo prazo superam os ganhos rápidos da competição. Equilíbrios não cooperativos. Os equilíbrios não cooperativos ocorrem quando os jogadores agem de forma independente, buscando maximizar seus próprios lucros sem confiar na colaboração dos outros. Nesse tipo de equilíbrio, cada jogador toma decisões com base em suas próprias estratégias, ignorando o impacto que as suas ações podem ter sobre os demais. Equilíbrios cooperativos. Os equilíbrios cooperativos, por outro lado, acontecem quando os jogadores colaboram para maximizar seus lucros coletivos. Neste cenário, as empresas ou jogadores firmam acordos que beneficiam a todos, mas isso requer compromisso e credibilidade, que pode ser influenciado pelo fator de desconto. O teorema popular e o desafio da cooperação. O teorema popular afirma que, em jogos repetidos, existem várias maneiras de as empresas alcançarem resultados estáveis, chamados de equilíbrio. Quando as empresas valorizam o futuro, elas podem encontrar combinações de estratégias que são racionais e viáveis, permitindo que todas as partes envolvidas obtenham lucros satisfatórios. O desafio da cooperação surge porque, mesmo com várias opções de colaboração, é difícil garantir que ambas as empresas cumpram seus compromissos. Embora uma estratégia inflexível, a retaliação, possa ajudar a manter a disciplina. O risco de uma das empresas trair o acordo sempre está presente, o que pode levar a resultados menos favoráveis para ambas as empresas. Os jogos repetidos demonstram como as decisões das empresas no presente podem influenciar seus lucros futuros. No entanto, a cooperação em cenários de longo prazo apresenta desafios. É fundamental haver confiança, compromisso e uma boa dose de paciência. Nos negócios, assim como na vida, a cooperação pode ser a chave para alcançar resultados significativos. Para que isso aconteça, é essencial que todos cumpram sua parte do acordo e mantenham o equilíbrio. Então, que tal começar a cooperar agora? Não se esqueça de curtir e comentar e se inscrever no canal para mais conteúdos que ajudarão você a tomar decisões estratégicas de sucesso. Vamos juntos construir uma comunidade de cooperação e crescimento. Um grande abraço e até mais!